Ok, gente, vamos começar. Espero que todo mundo tenha gostado do almoço. Se vocês já foram para o Canadá, vocês vão entender que o que nós comemos para o almoço não é nada parecido com o que vocês comem aqui. Então, se eu adormecer, gente, vocês vão saber por quê. Então, essa tarde, eu estou planejando fazer o intervalo às 3 horas da tarde. Então, nós temos 1 hora e pouco agora, depois fazemos o intervalo e depois a gente volta. À tarde, nós temos mais desafios técnicos, né, em relação àquela parte antes do almoço. Nós vamos entrar mais a fundo, vocês realmente vão ter que mergulhar fundo agora. Então, eu vou tentar ver se eu consigo passar aqueles pontos principais, se todo mundo vai entender. E o objetivo é para todo mundo ter algumas coisas para levar para casa. Então, nós estamos numa situação ali onde estamos fazendo aquela lavagem, aquele flushing. Então, o que nós fazemos in situ? Nós tentamos não remover o material do solo, mas nós tentamos trabalhar com ele no lugar. Eu estou ouvindo um eco. Alguém está ouvindo também? Ok, obrigado. E depois eu vou falar sobre o trabalho com SVE, eu vou falar sobre a parte de limpeza no ar e depois do intervalo, com certeza, eu vou falar sobre uma área na qual eu estou envolvida desde que foi parte de uma experiência de laboratório e é uma área muito grande agora. Então, eu vou falar sobre essa questão de flushing, né, de lavagem, e ela é definida como uma injeção de uma solução dentro de uma zona de fonte. Então, estamos falando sobre uma fase não aquosa com essas fontes e acima ou não, né, abaixo ou não do solo. Então, de repente, você injeta, deixa eu voltar aqui, você injeta aqui, depois você trata aqui, você extrai e você joga como um resíduo, ou você extrai para reinjetar, ou você simplesmente injeta e não faz extração nenhuma. Então, todas essas estão envolvidas aqui. Sim. Essa lavagem é na zona saturada ou na zona insaturada que se faz? É uma boa pergunta essa. Então, deixa eu voltar aqui. Você pode injetar aqui, mas se a fonte estiver aqui, você poderia injetar aqui nesse meio, mas o que você poderia injetar provavelmente seria um gás. Então, o que você pode injetar? Quais as soluções possíveis que você pode injetar? Você pode injetar água, ar, ozônio, surfactantes, cosolventes, redutores, oxidantes. Então, existe uma grande variedade de fluidos ou substâncias químicas que você pode injetar. E todas elas se comportam de maneira distintamente diferente e no caso de oxidantes, eles têm uma química muito complexa. Então, o objetivo é reduzir ou destruir a massa. Então, voltando ao que nós falamos antes do almoço, o objetivo é tentar diminuir a zona de fonte. Eu não estou dizendo que o objetivo é remover tantos quilos de massa, não. O objetivo é reduzir a massa e chegar num ponto final. E o ponto final, o resultado que vocês vão ver essa tarde, eu vou falar sobre uma descarga de massa a partir de vários limites ali. Então, eu vou começar
com algo que já está aí há algum tempo e é chamado de flushing in situ ou a extração a vácuo do solo. Então, eu não estou chamando de extração gás a vácuo. Não, não é isso que eu estou falando. É de extração do solo. É o processo, simplesmente o processo aqui com uma zona que está ali naquela parte central e o objetivo é extrair nessa zona aqui e aí nós temos o ar que passa por essa zona. Então, é uma forma muito padronizada. E isso faria com que essa fase fosse transferida dessa fase aquosa e não aquosa, ela se tornaria a fase gasosa. E isso poderia ser feito com a pulsina, que você extrai, né, é pulsante, né, de maneira pulsante, ou, de repente, você pode fazer uma bioventilação. Então, todos esses termos, né, pode ser ou pulsado ou bioventilação, tudo isso é para você colocar o oxigênio nessa área para depois fazer a biodegradação dos contaminantes. Então, você precisa forçar esse ambiente ali, nessa área, você vai perturbar o que está ali, você vai transferir massa das outras fases para a fase do ar, e aí você vai reduzir a concentração ali no solo. Então, aqui você tem o CT, que seria a concentração total no solo. Aqui nós temos a fase não aquosa, aqui nós temos a fase aquosa, aqui nós temos a parte absorvida e aqui é o que vocês fazem, é o CG, a concentração da fase gasosa e você diminui isso e aí essa massa dos outros três vai ser transferida para a massa gasosa. Então, é bem fácil, simples esse conceito, não? É fácil de entender. Então, isso basicamente é o tipo de pensamento. Então, mais ou menos em 1996, eu tinha um aluno e o nosso objetivo naquela época era simplesmente mostrar como o SVE funciona. Então, em 96, naquela época, deixa eu voltar a ela, eu vou voltar àquele triângulo que eu mostrei para vocês antes. Nós mostramos que o SVE, no laboratório, ele, na verdade, fazia parte de uma experiência que ia direto, né, uma experiência que foi direto para a grande escala, né? Então, não tinha nenhum passo intermediário. Então, ele foi para a grande escala direto e falhou. Né? Então, no meio, ele poderia, na verdade, trabalhar numa outra experiência e quando chegasse à escala completa, isso foi depois que chegou à escala completa, as pessoas estavam reclamando que não estava acontecendo do jeito que deveria acontecer. Então, nós entramos ali no meio e fizemos uma experiência muito cuidadosa. Nós pegamos uma célula, né? Uma célula toda dividida, né, separada, e nós contaminamos, né, com uma massa de quantidade conhecida e tentamos entender para onde que foi essa massa e depois a gente entrou e fizemos análise dessa área, fizemos um estudo dessa área e mostramos que não é possível tirar a massa toda. E naquele artigo eu estava compartilhando com algumas pessoas nos Estados Unidos que têm a patente da SVE e eles estavam me dizendo que eu estava errado. Então, desde então, eu os convenci que eu estava certo e desde então eles foram à bancarrota.